Meu amigo Antônio Quino, diretamente de Angola, aqui para Flink Sampa, a gente abrindo mais uma conversa aqui na 11ª Flink Sampa, essa festa literária, né, da literatura e da cultura afro-brasileira aqui de São Paulo, da nossa Universidade Zumbi dos Palmares, que o Quino conhece bem, já esteve aqui conosco presencialmente, e hoje falando um pouco à distância, né, nessa nossa confluência dos fusos horários, né, Quino? Por aqui já são basicamente uma hora muito mais elevada do que aí em Angola. E eu queria saber como é que você está, meu amigo. Está tudo bem? Tudo bem, tranquilo e muito feliz por receber a vossa ligação e saber que de forma indireta e à distância posso participar nessa grande festa Flink Sampa. Maravilha. Há pouco tempo nós fizemos uma participação aí na academia, né? E falando de Augustinho Neto, eu acho que foi um momento importante, porque a gente tem falado muito pouco do Augustinho Neto aqui no Brasil. E ele é sempre muito querido aqui na universidade, né? A memória do Augustinho, as obras do Augustinho. Basicamente, nós temos muitos livros do Augustinho Neto aqui na Universidade Zumbi dos Palmares, e, sobretudo a poesia do Augustinho, né? E naquele momento foi muito importante aquela conversa para lembrar os 101 anos de nascimento acho que do maior poeta angolano de todos os tempos, se eu não me engano. Você pode falar um pouco mais sobre isso, se quiser. Certo, e na verdade foi um momento muito importante, extremamente positivo, principalmente ouvirmos de uma voz externa, portanto, externa, uma voz de fora, a falar sobre um dos ícones da literatura angolana. Tanto Agostinho Neto, pela sua trajetória, representa muito para os angolanos, muito para a luta da afirmação, porque Agostinho Neto escrevia para os negros não só os seus irmãos de Angola, mas os seus irmãos espalhados e representando todas as Áfricas do mundo. Tanto ouvir quando um irmão brasileiro fala de Agostinho Neto, uma voz externa, uma visão externa, uma visão externa. E é como que a Academia Angolana de Letras, ouvindo o Tom Maria falando de Agostinho Neto, foi extremamente importante e nos ajudou a olhar de forma diferente para aquilo que Agostinho Neto escreveu. Eu tenho uma lembrança, na militância do movimento negro, nós tínhamos basicamente uma intenção de apoio a todo o movimento africanista, né? E Angola teve sempre em primeiro lugar, Quino, dentro dessa questão africanista nossa, em apoio, em solidariedade aos países do continente africano. Bom, e Agostinho, a poesia de Agostinho foi sempre uma poesia de referência, né? Como a gente até fazer uma comparação aqui com o Solano Trindade, né, em si, né? Então, eu acho que foi uma conexão bem importante. Fiquei bastante feliz de ser um dos autores brasileiros convidado, né, para essa participação e a sua presença lá, então, também equilibrou tudo, nesse aspecto, Ok, né? tá, agradeço. E sabe, o Tom sabe que eu tenho um carinho muito especial por um poeta brasileiro, tanto entre muitos outros, mas esse poeta brasileiro, o que o Tom acabou de citar, o Solano Trindade, que inclusive a minha tese de doutorado foi um estudo comparado entre a poesia de Agostinho Neto e Solano Trindade. Portanto, eu gosto da forma como os dois autores trabalham a expressão do negro, a ideia da liberdade e a perspectiva que dão da, da valorização do ser negro.
Portanto, eu trabalho muito essa questão na minha tese de doutorado, nessa comparação entre Agostinho Neto e Solano Trindade. Portanto, Solano Trindade é um senhor da literatura, a meu ver. Não, e você agora tocou num ponto fundamental, né? Porque os dois têm uma militância política, né? Agostinho foi presidente primeiro presidente da República Sim, sim. angolana e a questão da negritude, né? Que ligam os dois também, né? De alguma maneira, né? É, porque a dada altura, tanto Solano Trindade quanto Agostinho Neto, talvez devido às vicissitudes e ao grau de dificuldade a que eram submetidos para poderem sobreviver e se afirmarem, apareceu na sua poesia com uma certa virulência, alguma, digamos, agressividade nas palavras. Mas da mesma forma que apareciam com esta agressividade, também souberam plantar o amor no coração de quem sabia lutar. Portanto, a literatura engajada destes dois poetas não só servem como uma arma de arremesso contra a discriminação, mas também servem como uma espécie de semente para plantar o amor. Não, o que você está falando de agressividade e tal, aqui é militância, né? Ok, O Solano é do século passado, então ele nasceu em 1908 no Recife, em Pernambuco, e faleceu no Rio de Janeiro em 1974. Então, é um poeta do século passado. E pegou, que eu quero dizer assim, ele pegou o momento de um Brasil onde a afirmação da questão do ser negro pautou muito toda a política de ascensão do negro brasileiro. Então, precisava dizer com todas as letras, né, aquilo que doía, né, aquilo que incomodava, mas incomodava ele. Hoje nós falamos coisas que incomodam a branquitude, né, enfim, né, mas ele inicialmente era uma catarse que a gente fazia. A gente, eu falo na voz de Solano Trindade, né? Então, Solano era esse poeta catártico, assim, em todos os sentidos, né? É, dizia, negro que escravizam negros não são meus irmãos, enfim, então, coisas desse tipo, sim, mas outras completamente líricas com relação às mulheres, enfim, né? As crianças. O Solano, eu quis abrir essa conversa falando sobre Solano, porque eu acho que é o que liga bastante a nossa pátria, né? As nossas pátrias em si, né? Tanto a angolana como a brasileira. sim. Como dizia, todas as Áfricas espalhadas pelo mundo. É, Na perspectiva de Agostinho Neto, todo negro, todo afrodescendente é um representante de África onde ele estivesse. Ele lutava com seu irmão que se encontrava, porque enquanto houvesse um negro a sofrer, Agostinho dizia que devíamos lutar para o libertar dessas amarras. A tal ideia da militância, não é? é. E a questão toda, é que a luta ainda parece eterna, né? Porque a desigualdade, o racismo, não só no Brasil, mas também em países como Angola, mantém essa luta permanente pelo fim do sofrimento do povo negro. Mas o Kino, o, como é que eu queria conversar com você um pouco? Como é que está a literatura angolana hoje? Você não é só um escritor, você é um militante, né? Está aí dentro das organizações literárias, a associação, a academia, enfim. Como, perdão. Como é que está a literatura hoje africana, no caso de expressão angolana,
em termos de produção. Bom, a literatura angolana está, digamos assim, num processo de crescimento e de afirmação muito positivo, mas também muito extremamente dinâmico. Provavelmente mais dinâmico do que o próprio. É como se fosse um motor que tem rotações por minuto de 60, mas a capacidade é apenas de 30. Portanto, está numa velocidade cruzeiro muito grande, tanto no capítulo da produção quanto no capítulo da recessão. O que provavelmente esteja a faltar nesta altura para dar uma maior, digamos assim, um maior reconhecimento a essa produção literária seja aprimorarmos a crítica literária, que basicamente é ínfima em função ou comparativamente à quantidade de produção literária que existe em Angola. Quando falo em quantidade, não estou necessariamente a olhar para a qualidade, porque nem tudo que se produz tem a qualidade desejada aos olhos dos leitores críticos. Nós temos muita nova geração a escrever, temos muita literatura, entre aspas, marginal, que vai surgindo com novas correntes, novas temáticas, novas perspectivas, mas também temos muitos autores que nós aqui chamamos autores consagrados, escritores consagrados, que não deixaram de produzir e vão produzindo a sua temática muito voltada ao contexto atual. Se na geração de Agostinho Neto nós tínhamos uma literatura muito centrada na necessidade de libertar e do negro ser reconhecido como tal, e o reconhecimento do negro implicava também o reconhecimento da sua cultura, nós hoje temos uma literatura muito centrada na necessidade de valorizarmos, desculpa, na necessidade de, de aprimorarmos a condição social em que nos encontramos, porque, de uma forma geral, e porque Angola provavelmente não se preparou para esse boom demográfico que hoje nós vivemos, portanto, Angola saiu num período em que tínhamos aproximadamente, digamos assim, estatisticamente, 15, 12 milhões de habitantes, para, estamos a falar em 1992, até mais ou menos 1900, até mais ou menos 2000, 2002, para hoje, em 2023, estarmos a falar em mais de 30 milhões de habitantes. E também por causa do êxodo rural que aconteceu, as grandes cidades, como é a cidade de Luanda, está praticamente a arrebentar pelas costuras. Tudo isso cria um desconforto social, socioeconômico muito grande. E esse desconforto acaba por estar refletido na nossa literatura de uma forma muito acutilante, de uma forma muito visível. Isso vamos encontrar tanto nos autores daquela geração do, da, 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 dos senhores da independência, daqueles que nos trouxeram a independência, quanto na geração mais nova, essa geração do Facebook, do WhatsApp, portanto, a geração das redes sociais. Vamos encontrar todos eles. Também, aliado a isso, nós temos visto o crescimento de estudantes universitários, porque nós temos hoje, diferentemente do que acontecia no passado, hoje há muito mais qualidade e quantidade de estudantes universitários que olham para a recepção do texto literário já com os instrumentos científico-acadêmicos. Nós, se no passado tínhamos apenas uma instituição superior que usava as letras, hoje, em Angola, nós temos pelo menos 6 instituições de ensino superior, e temos 6 instituições de ensino superior. Estamos a dizer que se no passado tínhamos 100 estudantes, hoje temos mais de 2.000 estudantes
a olhar para a questão das letras. Portanto, eu, assim, de uma forma resumida, eu penso que nós estamos a crescer bastante. E há um aspecto que eu reputo de extremamente importante, é que durante muito tempo, a diplomacia cultural ou literária angolana tinha necessidade de passar por Portugal. Portanto, um autor, um escritor angolano, para ser reconhecido internacionalmente, tinha que ser publicado ou lido em Portugal. Nós hoje vamos conseguindo inverter essa tendência e isso acaba por ser também um aspecto da descolonização, porque hoje nós temos as portas do Brasil que se abriram, nós hoje já temos autores angolanos que chegam na Europa sem necessariamente bater a porta de Portugal, porque temos autores traduzidos e lidos em Espanha, Itália, Alemanha, sem necessariamente serem primeiro produzidos ou editados no Brasil. Portanto, nesse ponto de vista, também é uma vitória para a literatura angolana. Não, é um panorama completamente novo, né? Que, Sim, infelizmente, ainda não chega para o Brasil. E nós estamos falando de países irmãos, como o Brasil e Angola. Então, assim, a nossa proximidade literária é muito grande, mas as produções não se conectam, né? Não chegam. A gente tem conhecimento por razões diversas, ou por ter um relacionamento pessoal com alguém do outro país que faz essa conexão, né? E aí você, por exemplo, você está no Brasil, publicado aqui por uma editora brasileira, né? Enfim, então são essas conexões que possibilitam esses intercâmbios que eu acho bem interessante, né? E com relação ao Antônio Quino, né, que, enfim, como eu acabei de dizer ainda há pouco, esse militante, como é que está a produção do Antônio Quino ultimamente? Tem acompanhado também essa onda crescente da produção angolana? Eu sei que, né, Angola tem, agora tem o próprio Antjac criou uma editora aí, se não me engano, também uma livraria. Eu estive agora em Portugal e eu tive muito contato com a literatura angolana publicada em Portugal, em livrarias de Portugal. Então, eu fiquei bastante fascinado, né, com essa evolução que a gente está tendo, né, de disseminação da nossa produção. O que você tem feito, Kino? Tom, é verdade. Ainda continua a ser difícil editar em Luanda ou em Angola. Ainda fica muito caro produzir-se um livro em Angola. E como fica muito caro produzir-se em Angola, o livro acaba por chegar muito caro também nas mãos dos leitores. Por isso é que ainda Portugal contém um campo privilegiado para se publicar, porque é mais barato, é econômico mais viável editar-se em Portugal do que em Angola. No meu caso, aliás, aproveitando essa deixa, isso é uma das críticas que a intelectualidade, a comunidade de autores angolanos vai fazendo, é uma crítica que essa comunidade vai fazendo à CPLP. Porque a CPLP, enquanto comunidade, julgamos que devia deixar, até certo ponto, papel estritamente político para deixar funcionar a comunidade enquanto comunidade. Por exemplo, por que não se criam mecanismos para que o livro produzido no espaço da CPLP possa circular sem os agravamentos aduaneiros que existem? Eu escrevo em Angola, por que é tão difícil o livro que se escreve em Angola chegar ao Brasil? Por que é tão caro o livro escrito no Brasil chegar em Angola? Por que é Sim. tão caro o livro produzido em Moçambique chegar em Angola? Por que é tão difícil o livro produzido em Moçambique chegar
no Brasil ou em Portugal. Portanto, ainda há um agravamento aduaneiro muito pesado e, como sabe, o livro não é um produto extremamente comercial, é mais um produto de conhecimento. E a comunidade dos países de língua oficial portuguesa devia aprimorar isso, porque a comunidade não é um aspecto meramente político. Isso que eu estou a dizer acaba também por ser, digamos assim, uma batalha nos meus textos que eu tenho estado a produzir a nível dos jornais, porque vou escrevendo algumas crônicas, alguns ensaios e alguns textos nos jornais, em que cito esta necessidade de haver uma maior circulação do livro no espaço da CPLP. Um outro aspecto que eu também tenho estado a combater, portanto, é o meu cavalo de batalha, digamos assim, é a necessidade de se desmistificar a ideia de que o afrodescendente é um estrangeiro no espaço africano. Nós, os países africanos, e a União Europeia já deu um passo, a União Africana, desculpa, já deu um passo nesse sentido, ao considerar os afrodescendentes como um Estado fora de África, seria de todo interessante que os países africanos começassem a olhar para os seus representantes ou os seus filhos que não tiveram culpa em estar fora do continente para lhes atribuir uma nacionalidade, nem que fosse nacionalidade simbólica, porque nós não podemos continuar a olhar os nossos irmãos que representam a África nos diferentes continentes que não a África como estrangeiros. Portanto, esse também é um outro tema que eu vou debatendo. Agora, do capítulo literário propriamente dito, eu tenho basicamente duas obras concluídas. Uma em que faço uma viagem para o interior da consciência coletiva africana bantu, nomeadamente o aspecto da alma que migra quando o ser humano morre. E, portanto, eu estou a tirar um livro espero daqui a 2, 3 meses, mais ou menos, por uma editora angolana, o livro intitulado Herdeiros do Pecado, que faz mesmo essa viagem de que aquilo que nós fazemos hoje pode ser digamos assim, um peso ou um ônus que nós transmitimos aos nossos descendentes. Em África, nós, quando fazemos as coisas, não pensamos só em nós, pensamos na nossa família, pensamos nos nossos filhos. E então procuramos sempre ter uma conduta exemplar, porque gostamos de sair à rua e sermos reconhecidos como descendentes dos nossos ancestrais de forma positiva. Portanto, o livro espelha mais ou menos essa necessidade de fazer esse resguardo da consciência da nossa ancestralidade. Portanto, basicamente, sobre a minha produção literária, tem o resto são crônicas, são contos que foram produzidos e também continuamos à espera da possibilidade de publicar. Mas este que eu falo dos Herdeiros do Pecado é um livro que espero que traga uma certa reflexão para os leitores, porque há aspectos que eu toco, por exemplo, a história de Dom Pedro, imperador do Brasil, que eu trago digamos assim, como estímulo à discussão, a ideia de ele ter também familiares em Angola. Também trago a ideia de ele não ser, na verdade, um branco puro, porque é um mestiço. E sendo mestiço, nós temos muitas origens e muitas famílias mestiças pelo mundo. Portanto, aqui há algumas provocações que eu faço nesse livro. Não, provocações que vão trazer mais provocações, né, aqui.
Mas eu acho fantástico isso, esse outro olhar, né, sobre o Brasil, sobre a perspectiva brasileira em si, né, essa ideia de intelectualidade, até onde ela permite, né, que a gente compreenda e alcance de uma maneira mais globalizada no sentido de África em si, né? Então, eu acho bem importante isso. A gente está aqui no minuto final da nossa conversa. É sempre assim, começa e termina muito rápido, porque o assunto é muito interessante. E em nome da Flink Sampa, da Universidade Zumbi dos Palmares. Eu quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, pela essa conversa que a gente tem aqui. A gente precisa voltar a falar pessoalmente alguma hora, algum dia, ou seja, ou no Brasil, ou aí em Angola. Então, um abraço grande indo para você. Muito obrigado, viu? Ok, obrigado. O Tom sabe o que é quiçangua? Já provou a quiçangua, não? Não, nunca provei aqui samba. Pois a quiçangua é uma bebida, digamos assim, suave, não é? É